Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento e principalmente da energia. Como você está aí desse lado? Você sabe que toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui. Eu sempre recebo convidados incríveis. E hoje é aquele tipo de episódio que você é minha convidada, o meu convidado especial aqui. E hoje eu preparei um tema incrível que é como me curar da síndrome da Mulher Maravilha. Primeira coisa, será que você sofre dessa síndrome? Então, no episódio de hoje, você vai descobrir quais são as evidências que você está passando pela síndrome da Mulher Maravilha. E a você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma, eu sou filha do Divino e da Águida, eu sou a esposa do Renato, a mãe da Serena, eu sou empresária, eu sou mentora, eu sou treinadora, eu sou apresentadora de podcast, porque eu descobri, meu amor, que nessa vida eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser, desde que tudo isso me traga bem-estar, alegria e satisfação. E é muito sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, como você vai se curar da síndrome da Mulher Maravilha. Mas antes disso, já deixa a sua curtida aqui. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve para receber todas as nossas notificações e novidades também. E vai deixando seu comentário ou a sua pergunta, que nós vamos responder todas elas. Tudo bem? Bora lá para mais um episódio incrível do podcast Fala Pri. Vamos lá, meus amores. Vocês que me acompanham aí nas redes sociais sabem o quanto eu estou falando diretamente para mulheres todos os dias. Se você ainda não me acompanha, começa a me acompanhar lá, principalmente no Instagram, @PriscilaGuscuma, que você vai entender um pouquinho do meu dia a dia, dos meus bastidores, do quanto nos últimos meses eu venho literalmente mentorando e treinando mulheres para que elas possam construir resultados diferentes e construir novos ciclos em suas vidas. E como começou todo esse movimento? Gente, eu empreendo desde os 23 anos de idade, então tem muito tempo que eu empreendo. E eu me lembro que quando eu comecei a empreender, lá atrás não foi nada fácil. Imagine que eu praticamente tive que aprender na pancada como empreender. Então, minha primeira formação foi jornalismo, onde eu não conseguia atuar na área, porque a faculdade ensina uma coisa, o mercado de trabalho é outra coisa completamente diferente. E eu fiquei com aquele senso de frustração. Poxa vida, eu estudei 4 anos e eu não uso essa faculdade para nada. E eu sempre trabalhei na área comercial, sempre trabalhei com gestão de pessoas e sempre tive aquele desejo de fazer alguma coisa com aquele diploma, né? E foi então que eu comecei a empreender. E eu montei uma agência de comunicação e marketing. E eu fazia de tudo na empresa, né? Então, eu era o financeiro, eu era o comercial, eu era a designer gráfica, a web designer, eu fazia de tudo, menos fazer a gestão do meu negócio, menos ser a dona da minha empresa. E nesse processo de iniciar o empreendimento, de ter que fazer tudo na empresa, de ter que contratar pessoas, de ter que lidar com pessoas, foi um momento muito desafiador, porque eu queria ser boa em tudo. Então, analisando hoje, né? Eu já passei por essa síndrome da Mulher Maravilha lá atrás, onde eu não tinha tempo para mim, onde eu não sabia dizer não, onde eu me cobrava muito quando eu não conseguia fazer as coisas, onde as pessoas colocavam muitas expectativas em mim e eu estava sempre querendo satisfazer as expectativas do outro, de eu não posso errar, eu não posso falhar, porque o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. E esse processo foi muito desafiador. Vocês que me acompanham um pouco mais de tempo, eu sempre trago um pouco dessa história, porque eu sempre falo, gente, do meu passado, da minha jornada. Porque não foi de repente que eu cheguei aqui, não foi de repente que eu me tornei a Priscila Guscuma que eu sou hoje. Existe toda uma jornada por trás disso. E muitas vezes as pessoas elas se esquecem. Elas só olham o palco das pessoas e se esquecem dos bastidores. Assim também como o seu bastidor é uma história incrível. E quando você começa a olhar para a tua história e percebe que a sua história te preparou para você ser quem você é hoje, isso já é uma grande vantagem sobre muitas circunstâncias. E lá atrás, a Priscila de lá, alguns anos atrás, né? Ela não tinha essa consciência, ela não tinha essa clareza. Então, eu era estressada, eu era esgotada mentalmente, eu não tinha vitalidade, eu não tinha energia.
qualquer dia eu vou procurar algumas fotos, eu vou colocar nas redes sociais para vocês verem. E, inclusive, ó, produção, prepara, tá? Quando for esse episódio no ar, eu quero colocar uma foto de antes e depois, tipo, a Priscila de uns 10 anos atrás. Cara, a minha fisiologia era outra, sabe? O meu olhar era outro. As pessoas que me conhecem falam assim, cara, você tá muito diferente. Parece que eu rejuvenesci, ao invés de envelhecer e, assim, o brilho no olhar. Tem fotos que eu estava sorrindo, mas só a boca sorrindo, os olhos não brilhavam, sabe? Era aquela apatia, aquela coisa apagada. E eu olho assim para a Priscila de antes e eu consegui identificar quantos e quantos desafios ela estava passando por não saber identificar a tal da Síndrome da Mulher Maravilha, que é um dos tópicos que nós vamos trabalhar aqui. E assim foi a minha jornada. Eu quebrei essa minha empresa 2 vezes, né? E foi um processo de reconstrução, não só da empresa, mas minha reconstrução, que eu entendi que a minha empresa era o meu reflexo. Então, para eu conseguir fazer essa empresa crescer, eu teria que realmente crescer como pessoa, como ser humano, como profissional. E foi então que eu comecei a buscar capacitações, treinamentos de vários aspectos, tanto do desenvolvimento comportamental, de novas habilidades, como desenvolvimento técnico mesmo. E nessa minha jornada, começou em 2015, tá? Então, nós estamos em 2023. Quando eu estou gravando esse podcast, são 8 anos, gente, consecutivos de muito treinamento, de muita prática, de muito estudo, para eu ser a pessoa que eu sou hoje. E no ano de 2022, eu fui convidada para fazer uma palestra para mais de 100 mulheres. E eu nem sabia o que eu ia falar nessa palestra, né? Então, naquele momento, a minha filha, a Serena, ela tinha 1 aninho de idade, tinha acabado de completar 1 ano. E ali eu estava vivendo um novo momento da minha vida, onde eu estava aprendendo a lidar com a identidade de mãe. E é isso que muitas mulheres não entendem, que a cada ciclo da nossa vida, nós vamos assumir identidades diferentes. E essas novas identidades, elas vão requerer muita paciência conosco. Elas vão requerer muita flexibilidade e também vulnerabilidade. Então, ali, a Priscila, do ano de 2020, 2021, ela já tinha uma identidade profissional definida. Ela já era treinadora, ela já era mentora. Ela já tinha identidade como esposa definida. Eu sou casada desde 2015. Eu já tinha definido várias identidades na minha vida. Só que aí surgiu a identidade da mãe. Que quando nasce um filho, gente, nasce literalmente uma mãe. E aquilo para mim era muito novo. Porque imagine que antes, eu vou fazer uma viagem, eu pegava minha mala e saía para aeroportos afora. Só que depois, quando eu fui mãe, eu me tornei mãe, aquilo começou a realmente, assim, meu Deus do céu. Quando eu estava trabalhando, eu me sentia culpada em não estar com a minha filha. Quando eu estava com a minha filha, eu me sentia culpada em não estar trabalhando. Então, existia um conflito ali de identidade, que muitas mulheres passam e muitas acabam desistindo de uma das duas coisas. E eu não queria desistir, nem de ser a empresária bem-sucedida que eu quero ser, e nem de ser a mãe bem-sucedida que eu quero ser. Eu queria ser as duas coisas. Porque a partir daquele momento eu comecei a entender que eu não sou mais uma menina que eu tenho que escolher entre o sorvete de chocolate ou sorvete de morango. Eu quero os dois. E muitas vezes, culturalmente, as mulheres elas são condicionadas a escolherem. Eu vejo muitas mulheres que estão construindo uma boa carreira, estão construindo empresas, mas quando olha para o lado familiar, ela não consegue nem olhar para isso, ela não quer nem mexer com isso. Ela fala, não, isso não é minha prioridade, isso não é minha prioridade. Então, o quanto ficam contando historinhas para não assumir o que realmente ela deseja, sabe? E eu sempre desejei ser uma mãe, uma esposa, ser uma empresária e ter sucesso nas áreas. E quando eu entrei em 2022, no comecinho do ano, eu estava muito nesse conflito das identidades, que é um processo muito natural que muitas mães, que muitas mulheres passam. Então, esse conflito de identidade, gente, ele acontece em várias fases da vida. Então, ele acontece numa transição de carreira. Então, muitas vezes, a pessoa, vamos supor, é uma advogada. Trabalhou-se muitos anos sendo advogada. E aí ela sai da advocacia e vai fazer outra coisa.
ela perde aquela identidade da advogada e existe um processo de reconstrução da nova identidade, seja ela como empresária, seja ela numa outra profissão. A mulher, ela é cabeleireira. E ela foi cabeleireira por 20 anos, ela deixa de ser cabeleireira e vai fazer uma outra função, vai ser terapeuta, tá? Então, existe um processo para a construção dessa identidade da terapeuta. Esse caso da cabeleireira é o caso da minha mãe. Minha mãe foi cabeleireira por 25 anos, e aí ela fez uma transição de carreira, e ela passou a ser terapeuta. Então, ela é terapeuta há 5 anos. Então, existiu um processo da construção da nova identidade dela, para ela se assumir com a nova identidade. E, muitas vezes, as pessoas não entendem que assumir uma nova identidade vai trazer dor. Assumir uma nova identidade traz desconforto, mas também traz transformação. E lá atrás, 2022, quando eu estava nesse processo de assumir a minha identidade de mãe, dessa conciliação, eu comecei a pensar, poxa vida, se eu, que tenho tantas formações, tantos treinamentos, estou passando por tudo isso, e as mulheres que não têm a bagagem que eu tenho, que não têm o nível de consciência, técnicas e ferramentas que eu tenho sobre o autoconhecimento, como que elas lidam com isso? E foi aí que eu comecei a perceber que muitas mulheres, elas desistiam, talvez, de ser uma empresária de sucesso, elas desistiam de ser uma mãe dedicada à família, elas desistiam do seu casamento, elas desistiam das suas carreiras por não saber lidar com essas identidades, com esses papéis. E aí, eu fui convidada para esse evento, e na parte da manhã eu estava gravando um quadro para a TV Novo Tempo sobre produtividade. Saí da gravação e fui almoçar com a Joyce, que trabalha na minha equipe. E aí eu falei para a Joyce, é muito engraçado, eu falei, Joyce, o que eu vou falar na palestra? E a Joyce toda organizadinha. Pri, mas você não sabe? Eu falei, não, nem tenho nem ideia do que eu vou falar na palestra. E aí eu cheguei mais cedo no evento, o evento ia começar às 14, acho que eu cheguei às 13h20 mais ou menos. E eu só parei e fiquei analisando. E eu vi aquelas mulheres correndo, uma falando no celular, outra montando stand, aquela loucura toda. E na hora, gente, me veio na mente a síndrome da Mulher Maravilha. E eu quero falar um pouquinho para você sobre essa síndrome, para que você possa identificar o quanto você está passando por esse processo e como você pode começar a se curar desse processo. Então, resumidamente, a síndrome da Mulher Maravilha é um termo que se refere a um conjunto de sintomas físicos e emocionais, experimentados por mulheres que tentam fazer malabarismos com todas as responsabilidades e ainda colocam expectativas elevadas nas várias áreas da vida, como carreira, família, relacionamento, saúde e todos os outros compromissos. Compromissos que são delas e compromissos que não são delas, mas que elas querem dar conta também, porque afinal de contas, ela coloca essa fantasia da Mulher Maravilha e quer salvar o mundo. Essa síndrome pode levar ao esgotamento emocional, físico e mental e pode afetar negativamente a qualidade de vida da mulher. Algumas das características comuns da síndrome da Mulher Maravilha incluem, presta atenção, faça o seu checklist, e aí eu vou falar cada um desses tópicos e você vai dizer, eu me sinto assim, tá bom? Se você falou, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Se você deu nota, eu me sinto assim, para mais de 3 tópicos, você está literalmente dentro da síndrome da Mulher Maravilha. Então, vamos lá. Você se sente constantemente sobrecarregada e estressada? Sabe aquele momento do dia que você fala, cara, eu nem sei por onde começar? Chega no final do dia, tem a sensação que não fez nada. Qualquer coisa te irrita, te tira do sério, está emocionalmente abalada. Sei lá, o cachorro deixou o negócio fora do lugar, você já começa a sentir aquela raiva. A pessoa te falou qualquer coisa, você sente uma raiva mesmo, sabe? Assim, cara, vontade de bater na pessoa, sabe? É um indício, gente. A pessoa que está com... eu falo da bomba e o pavio, né? Não tem nem mais o pavio, só tem a bomba. Qualquer coisa, ela já explode. Esse é o primeiro sintoma. Segundo sintoma, você tenta ser perfeita em todas as áreas da vida, quer ser 100% em tudo. Você quer
ser perfeita como esposa, perfeita como mãe, a sua casa tem que estar impecável, nada pode estar fora do lugar, e a tua agenda tem que funcionar 100%. Se você atrasa 1 minuto, você se sente culpada, fica se julgando, fica se criticando. E aí? Sim ou não? Já marca aí. Terceiro pilar. Tem dificuldade de dizer não e estabelecer limites? Sabe? No ambiente de trabalho, as pessoas falam, faz esse relatório para mim, faz isso para mim, faz aquilo, e você, Não coloca limites dentro da sua casa. As pessoas, faz isso para mim, faz aquilo outro, e você vai dizendo sim para todo mundo e não coloca limites. Vai abraçando o mundo, quer salvar o mundo. Sim ou não? Coloca aí. Próximo pilar, quarto pilar aqui, ó. Sente-se culpada quando não tira um tempo para si mesma ou quando não consegue cumprir suas obrigações. Poxa, eu não tive tempo de fazer minha unha. Ai, minha sobrancelha tá feia. Ai, isso, ai, aquilo. Ai, eu não consegui fazer minha atividade física. Eu não consegui isso. Sente aquela culpa. E também quando não consegue cumprir tudo que planejou, né? Às vezes nem planeja nada, mas quer fazer 500 coisas no dia. E faz 499, e quando não faz uma das atividades, se sente culpada, se sente frustrada por não ter feito aquilo. Quinto pilar que pode fortalecer a sua síndrome. Experimenta sentimentos de ansiedade e depressão. Está sempre preocupada com o que pode acontecer. Está sempre na ansiedade. Sabe? Ai, meu Deus. E gente, qual que é a diferença da ansiedade para a expectativa? A ansiedade é pesada. Ela traz um medo, ela traz uma sensação de, sabe, de tensão, né? Ai, como que vai ser o mês que vem? Ai, isso, e as vendas, e isso, e aquilo outro. Ai, será que vai dar certo? Será que isso? Será que vai dar tempo? Fica sempre nessa neura. E a depressão, né, gente? Que é aquela pessoa que se fecha para o mundo, que é aquela que não quer contato, que é aquela que não tem motivação de fazer as coisas, é aquela pessoa que começa a se desinteressar do convívio social, de se desinteressar dela mesma, das atividades cotidianas, ela vai se fechando cada vez mais. Sim ou não? Então, se você pelo menos pontuou 3 sims, você pode estar vivenciando a síndrome da Mulher Maravilha. E o que é importante, gente? Para superar essa síndrome, é importante que as mulheres aprendam a estabelecer limites e priorizar as suas necessidades. Isso inclui, por exemplo, a importância de você delegar tarefas, seja na sua casa. Então, se você mora com outras pessoas, o quão importante é organizar essa rotina da casa, estabelecer quem é responsável pelo quê, para que essa sobrecarga não caia sobre você. Se você pode contratar alguém para cuidar da sua casa, faça isso por você, porque você vai ter muito mais tempo de estar conectada com as pessoas que você ama, tempo de qualidade com as pessoas. Outra coisa também sobre a delegação de tarefas, dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, tem pessoas que são muito centralizadoras, e o fato da pessoa ser centralizadora, isso mostra o quão insegura ela é, porque a forma que ela tem de se manter importante para os outros é fazer tudo para os outros. Só que todas as vezes que você é centralizadora, você deixa de dar para os outros a oportunidade de eles se desenvolverem. Então, delegar é um ato de amor. Quando eu delego para alguém, eu estou dizendo, ei, eu confio em você. Ei, vai lá e faça o seu melhor. E existe uma grande diferença entre delegar e delargar. Porque tem pessoas que dizem assim, Priscila, mas ninguém vai fazer igual eu. Igual você não, mas pode fazer melhor, né? Porque a pessoa vai ter foco em só fazer aquilo. E talvez você tenha muita iniciativa e pouca acabativa, deixa tudo pela metade. E quando você delega, alguém vai ter foco em fazer o melhor que ela pode naquele momento. Então, quando nós vamos delegar uma atividade, nós temos que falar qual é o resultado final que nós esperamos daquela atividade. Não interessa se a pessoa vai começar de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O que interessa é o resultado final. Então, quando eu vou delegar algo, eu tenho que falar o que eu espero com isso, né? Então, se eu vou delegar para a pessoa varrer a casa, eu tenho que falar, olha, o objetivo é não ficar nenhum pelo do cachorro no chão. Como a pessoa vai começar, por onde ela vai começar, isso é um problema dela. Isso dentro do ambiente de trabalho também, gente. Olha,
Eu preciso desse relatório aqui, os números de tantos clientes que foram atendidos esse mês. Como a pessoa vai fazer, por onde ela vai fazer, isso é um problema dela. Eu mostro como eu faço, mas se ela encontrar uma maneira melhor de fazer isso, isso é o que importa, é o resultado, tá? Uma coisa também, gente, é aprender a pedir ajuda quando necessário. Então, tem atividades que eu delego e a pessoa sabe que a partir daquele momento é a responsabilidade dela. Mas também, em alguns momentos, poxa vida, estou num dia corrido. Poxa, hoje, por exemplo, estou gravando podcast e eu não vou conseguir levar a minha filha na escola. Então, eu posso pedir para minha mãe, para o meu irmão levar. Olha, tem como vocês levarem hoje a Serena na escola? É ser humilde, ser vulnerável e pedir ajuda para as pessoas, tá bom? Isso é fundamental, isso não é fraqueza. Isso é conexão, isso é ter uma rede de apoio. E tem pessoas que são tão orgulhosas que elas não se permitem ter uma rede de apoio. Não, mas eu tenho que levar minha filha na escola, eu tenho que buscar minha filha na escola. Foca no resultado final. Qual é o resultado final? Né? A criança ir para a escola? É isso. Como ela vai ir, gente? São outras circunstâncias e não se sinta culpada por isso. Por hoje você ter uma agenda diferente, que não vai conseguir fazer aquilo que você faz todos os dias. Então, muitas vezes, quando a mulher está na síndrome da Mulher Maravilha, ela sofre por não conseguir fazer aquilo que ela tem que fazer todos os dias. E aí você vai entender, quando você começa a se curar dessa síndrome, que está tudo bem não dar tudo certo. Que está tudo bem eu não ter conseguido fazer 100% do que eu me comprometi hoje. Mas eu fiz o meu melhor hoje. E amanhã é um outro dia. E amanhã eu vou para um próximo nível. E quando a gente fala, gente, da síndrome da Mulher Maravilha, o primeiro ponto para curar isso é saber identificar. Então, é o que eu fiz aqui, os 4 tópicos com você. E você conseguir, poxa vida, eu estou realmente passando por isso. E aí você começar a trazer isso para a sua consciência e começar a observar os seus comportamentos do seu dia a dia, né? Uma coisa bem importante de a gente falar, quando eu identifico, eu tenho que entender que muitas vezes essa pressão que eu coloco sobre mim, na verdade, está muito relacionada a uma pressão cultural, uma pressão social. Então, cada vez mais, a sociedade, as pessoas colocam uma expectativa muito elevada nas mulheres, com uma sobrecarga de responsabilidades. Então, a mulher ela vem conquistando cada vez mais o seu espaço. E muitas vezes, nós queremos ser uma profissional excelente e ao mesmo tempo ser uma dona de casa excelente e ao mesmo tempo ser tudo excelente. E a gente começa a entrar no quesito da comparação, né? Como que aquela pessoa consegue fazer tudo isso, ser excelente em tudo? Gente, muitas vezes o que você está vendo são palcos das pessoas, não os bastidores. Por trás daquela pessoa de sucesso, gente, existe um bastidor imenso. O que tem dentro desses bastidores? Existe ali uma rede de apoio muito forte. Existe ali pessoas que cercam essa pessoa, essa empresária de sucesso. Então, tem lá alguém que ajuda na casa dela, tem um marido que apoia, tem uma família que dá aquela assistência. Existem muitos fatores. Ninguém tem sucesso sozinha. E aí, muitas pessoas querem construir esse sucesso sozinhas, sabe? Não, eu dou conta. Durante muito tempo da minha vida, eu quis ser a fortuna, sabe? A implacável, dou conta de tudo. Só que isso era pesado pra caramba. Porque eu não conseguia manter uma consistência. Eu dava aquele pico, daquele esforço, me matava para fazer aquilo acontecer. Só que depois eu não tinha energia para permanecer ali. E é por isso que eu vivia muitos altos e baixos. E quando eu comecei a entender, cara, que eu não sou a Mulher Maravilha. E sabe aquelas historinhas que fala, cara, vamos batalhar, vamos pra guerra? Elimina esse tipo de vocabulário da tua vida. Todas as vezes que você fala, vamos para a batalha, vamos para a guerra, você está dizendo para a tua mente que você só consegue as coisas na luta, no esforço. E o esforço excessivo, gente, você pode até conseguir o resultado, só que ele não sustenta, porque você é um ser humano e você não vai ter forças para lutar todos os dias. Não é todo dia que você tem vitalidade para entrar numa guerra. Você é um ser humano. E muitas pessoas não entendem isso. Que vai ter momentos da nossa vida, vão ter ciclos da nossa vida que sim, nós vamos ter que colocar toda a nossa energia, todo o nosso foco para romper aquela fronteira. Só o que vai manter esse novo resultado
é a nossa constância. E a nossa constância requer uma estabilidade. E outra coisa muito importante, gente, que a síndrome da Mulher Maravilha, ela tem um impacto direto na nossa saúde mental, emocional e física. Ela traz efeitos negativos que afetam a nossa qualidade de vida. Pri, quais são esses efeitos? Por exemplo, gente, quando nós estamos na sobrecarga, na mente turbulenta, a nossa mente só foca no problema, só foca na dificuldade, só foca no desafio. A mente turbulenta, ela não consegue raciocinar rápido. A memória vai se perdendo, ela fica esgotada. Sabe aquele momento que você está procurando a chave do carro com a chave do carro na mão ou no carro? Que você está procurando o seu óculos com o óculos no rosto? Esse é um indício que o seu esgotamento mental ele está alto. É quando você já acorda fadigada, cansada. É quando você não consegue se concentrar numa leitura. É quando você não consegue se concentrar numa reunião ou no que a pessoa está falando para você. Porque a tua mente começa a devagar. A tua mente começa a viajar na maionese. Existe um esgotamento mental que não consegue focar no momento presente. Porque ele está vivendo a ansiedade do futuro. Um futuro que ainda nem aconteceu. E qual que é o próximo lado do esgotamento? Esgotamento emocional. São pessoas que ficam fragilizadas emocionalmente. Algumas pessoas vão ficar mais tristes, vão ficar mais inseguras, vão ficar mais chorosas, vão ficar mais estressadas também, com mais raiva, com mais excessos de raiva. Pessoas que saem gritando, que saem xingando, que saem quebrando as coisas, jogando as coisas no chão. E tudo isso é emocional. E aí vem o esgotamento físico. E tem uma coisa que eu sempre digo, que o nosso corpo, ele somatiza. Ele somatiza o quê? As doenças físicas, gente, é a somatização do mental e do emocional. Então, o nosso corpo começa a gritar. Então, tem mulheres que começam a sentir uma dor na coluna, no nervo ciático, no pescoço, nos ombros, no joelho, na cabeça, dores de cabeças constantes, dor de garganta, gastrite, dor de estômago. Enfim, são diversas dores que o corpo começa a dar sinais de que algo não está legal. E essas dores, gente, não surgem de repente. As doenças não surgem de repente. Ela é um acúmulo do seu estado mental e do seu estado emocional. Quando o seu corpo começa a dar sinais, é porque há muito tempo você vem somatizando tudo isso. E ele começa a gritar para você. Então, crises de enxaquecas, baixa imunidade, a pessoa que fica com muita gripe constantemente, dores no joelho. É só observar qual é a parte do seu corpo que está gritando nesse momento. Olhe para isso, tá bom? Pri, como que eu começo a cuidar disso, gente? A primeira coisa é você entender a importância do autocuidado para superar a síndrome da Mulher Maravilha. Como que a gente estabelece esse autocuidado? O primeiro, gente, é estabelecer limites, pedir ajuda para as pessoas, dedicar tempo para atividades que te tragam relaxamento e bem-estar, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua qualidade de vida. As minhas mentoradas, as mulheres que estão lá no Mulheres em Ação, no Master Mulheres em Ação e no Mulheres Águia, sabe o quanto nós construímos ali os nossos protocolos de rotina de sucesso. Então, basicamente, eu falo um pouquinho para vocês o que rola dentro das nossas mentorias. Por que a mudança daquelas mulheres acontecem? Porque ali elas começam a ter protocolos para forçar a mente delas a imaginarem um novo cenário de vida. E com essa imaginação do novo cenário de vida, elas já começam a ser essas mulheres que elas querem se tornar no futuro, através desses protocolos. Então, as primeiras horas do dia são dedicadas para o seu autocuidado, para a sua atividade física, para a sua meditação, para a sua oração, para a sua leitura. Então, não interessa no início quanto tempo você vai dedicar para isso. Que seja 10 minutos, que seja 20 minutos. Mas tudo isso é um hábito que vai crescendo. Porque é mais ou menos assim, ó. Se você começa o dia fazendo algo por você, você já ganhou de 1 a 0 para o resto do dia. Pode dar tudo errado, mas isso deu certo.
que foi o seu bem-estar, porque você vai estar mais fortalecida, mais concentrada e conectada para o que você tem que fazer ao longo do dia. Então, buscar esses momentos é muito, muito, muito importante mesmo. Outro pilar também que ajuda a gente na cura da síndrome da Mulher Maravilha é você também conseguir priorizar as suas responsabilidades. Então, imagine que você fosse dividir as suas responsabilidades por papéis que você exerce. Então, você tem lá a sua identidade de filha, tá bom? Qual é a sua responsabilidade como filha? É amar os seus pais. É apenas amar os seus pais. O que acontece é que existem mulheres que elas estão assumindo o papel de mãe da mãe delas, de mãe do pai delas. Elas querem assumir a responsabilidade dos pais, elas querem fazer pelos pais o que os pais não fazem. Elas querem mudar a vida dos pais, a rotina dos pais. E tudo isso você só acaba com a hierarquia do seu sistema familiar. É um tópico que eu trabalho muito dentro do treinamento PMVC, que é o meu treinamento, a minha imersão de mulheres, que é Potencializando a Mulher em Você. Tem um módulo que eu só falo sobre isso. Muitas mulheres estão sobrecarregadas, estão cansadas e estressadas, porque elas estão assumindo papéis e responsabilidades que não são delas. Se intrometendo na vida dos irmãos, principalmente quem é a filha mais velha, né? Ela quer ser a mãe dos irmãos. E o que eu tenho para dizer para você é: vai cuidar da sua vida. Os seus irmãos, eles têm a vida que eles merecem, a vida que eles escolheram viver. Os seus pais, eles têm a vida que eles merecem, a vida que eles escolheram viver. E você tem a vida que você merece e a vida que você escolheu viver. Pode ser duro falar sobre isso, mas é a mais pura realidade. Todas as vezes que você quer mudar a vida das outras pessoas, você deixa de ter foco na única vida que você tem responsabilidade e poder, que é a sua vida. E aí eu falo, para de ser doida, né? Para de ser maluca. Vai cuidar da sua vida. Vai fazer aquilo que te faz feliz. Vai estar bem com você mesmo. Então, quando a gente fala, gente, da síndrome da Mulher Maravilha, como curar essa síndrome da Mulher Maravilha, está aí restabelecer e priorizar as suas responsabilidades de acordo com cada um dos papéis. Então, qual é o seu papel de filha? É amar e respeitar os seus pais? É ser suporte? Ai, mas eu quero ajudar os meus pais. Os seus pais estão pedindo ajuda para você? Ai, mas o meu sonho é ajudar os meus pais. Teve uma vez que teve uma mulher que participou de um treinamento meu. E toda a meta que ela colocava, né, meta de crescimento profissional, de crescimento financeiro, ela dizia assim: é porque eu quero dar uma casa para os meus pais. E todas as vezes ela dizia a mesma coisa: é porque eu quero dar uma casa para os meus pais. E aí eu peguei e falei assim para ela: alcançando essa meta, o que você poderia fazer por você? E ela não tinha um propósito em alcançar aquela meta por ela, e sim pelos pais. Aí eu fiz outra pergunta para ela: os seus pais estão pedindo uma casa para você? E ela falou assim: não, é que eles merecem uma casa melhor. Os seus pais reclamam da casa que eles moram? E ela disse: não, muito pelo contrário. Eles adoram onde eles moram. Ali está a história deles. Muitas vezes minha mãe fala: essa casa é a minha história. E eu falei então para ela: vai cuidar da sua vida. Se você quer morar numa casa melhor, vá você morar numa casa melhor. E muitas vezes, gente, os filhos, eles acabam com a liberdade dos pais, porque os pais começam a ficar mais velhos e eles querem mandar nos pais. E isso traz um peso muito grande para o seu papel como filha, tá? Então, vai cuidar da tua vida. Deixa os seus pais viverem da melhor forma possível, da forma que eles escolheram viver, da forma que eles escolheram para ser felizes. E seja suporte deles. Pri, o que é ser suporte? É fazer aquilo que eles pedem. É estar próximo, é amar e respeitá-los. É falar assim: olha, eu estou aqui. Eu estou aqui para vocês. Mas não querer tomar a frente e fazer por eles o que eles nem sentem necessidade. Ok? Porque a melhor forma que a gente tem de honrar os nossos pais é tendo sucesso e se dando bem na vida. Porque os nossos pais talvez possam ter feito muita coisa errada. Mas quando eles olham para o nosso sucesso, para o nosso crescimento, eles sentem o orgulho de dizer: cara, pelo menos isso eu fiz certo. Ok? E aí vamos para um outro papel, gente, que a gente precisa colocar
os nossos limites, entender as nossas responsabilidades, que é o nosso papel profissional, que é o nosso papel empresarial. Então, ali também está a nossa identidade, quem eu sou como profissional. O que é minha responsabilidade? Onde eu quero chegar como profissional? O que eu quero construir como legado através dessa minha identidade profissional? E eu tenho que definir e ter clareza sobre isso, porque senão eu começo a entrar numa rotina de apenas trabalhar para viver. Ok? Tem pessoas que trabalham para viver e não vivem para trabalhar. E tem uma grande diferença. Porque quando você assume a sua identidade, seja ela como empresária, seja ela como profissional, aquilo é parte de quem você é. E isso só tende a melhorar quando você sabe onde você quer chegar. Então, defina aí quais são suas metas, quais são suas responsabilidades nesse papel profissional. O outro papel, gente, é o papel de esposa, de parceira, de parceiro, caso você esteja dentro de um relacionamento amoroso. Qual é a minha responsabilidade dentro desse relacionamento? Qual é o meu papel aqui? O que eu estou realmente construindo nessa relação para o nosso futuro? E muitas vezes eu percebo também que as mulheres, eu trabalho muito isso dentro da mentoria Águia, que é a energia masculina e a energia feminina. E muitas vezes a mulher, quando ela tem a energia masculina muito alta, gente, isso não tem a ver com o gênero, tá? A energia masculina é a energia para fora, né? Do fazer, do sair, tomando a frente de tudo. Muitas vezes, quando ela tem energia masculina muito alta, ela acaba não dando espaço para o marido ser o marido da casa. E muitas vezes essas mulheres dizem assim, meu marido não se posiciona, não toma iniciativa. Simplesmente porque não tem espaço para fazer isso, né? Que às vezes a energia dele é tão baixa que ele não quer evitar conflito. Então, vai lá, você faz, se vira, porque ele quer mais é ficar de boa. Então, quando a gente identifica qual que é o nosso papel dentro da relação, quais são as nossas responsabilidades, o que eu espero de mim, o que eu espero do outro, eu consigo ter uma comunicação melhor com o outro, mostrando isso para ele claramente. Saindo daquele âmbito, o outro tem que se tocar. Não, o outro não vai se tocar de nada se você não se falar, tá bom? Se você não falar. E aí vem o papel, a identidade de mãe, né? Então, cara, quais são minhas responsabilidades como mãe? O que eu espero? E aí vem, gente, também o papel de mulher. Comigo mesma, o meu autocuidado, a minha autovalorização, meu merecimento. E cada um dos papéis que você exerce, o papel de amiga, o papel de irmã, quais são suas responsabilidades dentro desses papéis? E aí você pode fazer essa lista. Pode fazer enquanto você está ouvindo o podcast, pode fazer depois, quando você parar para refletir um pouco sobre isso. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês. O maior objetivo de cada um desses papéis é você estar bem. É você ser feliz, independente do que você faça. É você ser feliz sendo filha. É você ser feliz sendo profissional, se sentindo bem. É você ser feliz, se sentindo bem como sendo esposa, parceira, como mãe, como irmã, como amiga. É estar bem. Definir suas prioridades. Entender que você não vai ser 100% em tudo. E que está tudo bem também não ser 100% em tudo. Porque isso mostra que você é humana, que você está em evolução, que você está em crescimento, gente. E um outro pilar que ajuda muito na cura da síndrome da Mulher Maravilha é a questão do autoconhecimento. Não tem como você se curar dessa síndrome sem você se conhecer. Sem você conhecer seus talentos, conhecer suas habilidades, conhecer seus pontos de vulnerabilidade, conhecer suas crenças limitantes, suas crenças fortalecedoras, sem você conhecer o poder interno que tem dentro de você e o que você pode fazer com esse poder. E quando a gente entra nessa questão, eu falo que o autoconhecimento, gente, é um caminho sem volta, porque você começa a entender quais são seus padrões comportamentais que estão contribuindo para você crescer cada vez mais dentro da síndrome da Mulher Maravilha. E talvez muitos desses padrões comportamentais foi o que você observou a sua vida inteira, vendo a sua mãe se matar de trabalhar, dar conta da casa, dar conta dos filhos, dar conta do marido, e a tua mãe vira para você. Tá reclamando do quê? Eu cuidei de 4. Antigamente não tinha tanta tecnologia, não é? Tá reclamando do quê? E aí você fica nessa pressão, nessa sobrecarga, e entender que muitos dos comportamentos que nós temos está muito relacionado à expectativa que os outros colocam sobre nós.
E esse é um processo. O autoconhecimento é um caminho sem volta. E aqui no Instituto Gusguma nós temos o treinamento PMVC, Potencializando a Mulher em Você, que é um treinamento que acontece uma vez por ano. E esse treinamento, gente, eu falo que é um treinamento para a vida, onde as mulheres que entram lá dentro, fizemos a primeira turma no ano de 2022, com mais de 100 mulheres, foi um treinamento incrível, foi um treinamento lindo. Quantos e quantos desbloqueios e destravar tivemos dentro desse treinamento, com mulheres que começaram a entender o papel delas dentro de uma hierarquia familiar. E tem uma coisa que eu ouvi muito como depoimento depois, que foi o seguinte: se eu não assumo o meu lugar, alguém vai assumir. Se você não assume a sua identidade de profissional, alguém vai assumir no seu lugar. Se você não assume a sua identidade de filha, alguém vai ocupar esse lugar. Se você não assume a sua identidade de esposa, alguém vai ocupar esse lugar. Se você não assume a sua identidade de mãe, alguém vai ocupar esse lugar. Alguém ou alguma coisa. Pri, como assim alguma coisa? Muitas vezes, um exemplo, tá bom? Quando não assumimos o nosso papel de esposa, o que acontece é que algo ou alguém vai ocupar esse lugar. O que é esse algo? Às vezes é o trabalho do marido que vai ocupar esse lugar. Então é aquele cara que vai trabalhar muito, porque ele tem que preencher isso de alguma forma. Às vezes o vício na bebida, o vício nas drogas, o vício na balada, nos amigos, alguma coisa vai ocupar aquele lugar. Então, quando nós falamos, gente, de identidade, é você ocupar os seus lugares da melhor forma que você pode hoje. Não se ausentar, não se excluir, não fugir do seu papel, entendendo claramente o que você quer dentro desse papel para que você esteja bem. Não cumprir as expectativas do outro apenas. Para eu cumprir a expectativa do outro, primeiro eu tenho que estar bem comigo mesma. Porque eu só dou para o outro aquilo que eu tenho, né? E um ponto muito importante, gente, é o quanto a gente precisa também identificar as mulheres que estão ao nosso redor, que estão sofrendo por essa crise, que estão enfrentando essa síndrome da Mulher Maravilha. Então, a gente tem que criar estratégias para oferecer suporte. A gente tem que mostrar para ela o quanto ela precisa encontrar um pouco de tempo para ela, o quanto eu posso também convidar essa mulher para fazer uma atividade que seja prazerosa. Olha, vamos na manicure juntas. Olha, vamos passear, vamos almoçar juntas. O quanto eu tenho que tirar ela dentro daquela bolha negativa e mostrar para ela que existe um outro caminho também. E muitas vezes a pessoa que está passando pela síndrome da Mulher Maravilha, que está enfrentando essa síndrome, ela não tem consciência. Então, talvez você que está ouvindo esse podcast possa ter pensado em algumas mulheres que estão passando por isso. E por que não ajudá-las? E por que não oferecer ajuda, apoio, de mostrar um outro caminho para elas, de dar de presente para elas algo que traga aquele momento de qualidade de vida, sabe? Um passeio, um almoço, um jantar, sei lá o quê. Mas que você convide ela para algo diferente e que você possa dar clareza para ela. E também, claro, né? Pode compartilhar esse podcast, pode marcar essa mulher aqui nesse podcast, para que ela possa ouvir isso e falar assim, cara, realmente, eu tenho que estar bem, para que todas as outras coisas possam se alinhar na minha vida. Né? Então, tudo isso é um processo, gente. E o que você ganha quando você cura a síndrome da Mulher Maravilha? Você melhora os seus resultados na sua vida pessoal, na sua vida profissional, empresarial, porque você começa a ter mais clareza dos seus papéis, você começa a ter mais clareza das metas que você quer alcançar. Você traz mais clareza para onde você quer chegar, você reconhece as suas forças, as suas vulnerabilidades, você começa a administrar melhor o seu tempo. E sem contar que automaticamente você melhora todos os seus relacionamentos. Porque relacionamento nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós. Então, a síndrome da Mulher Maravilha, gente, é algo que está se fortalecendo cada vez mais na nossa sociedade. E muitas mulheres não têm consciência. E, resumidamente, o que eu tenho para falar para você é: tira essa fantasia da Mulher Maravilha. Se torne humana, se torne vulnerável. Saiba dizer não, saiba pedir ajuda. Se permita chorar para poder sorrir. Eu falo que, cara, não tem problema nenhum
você chorar, você ficar triste. O problema é quanto tempo você fica aí dentro. Saiba sair, busque conhecimento, busque desenvolvimento, vá para o próximo nível sempre. Se pergunte, cara, quem é a mulher que eu quero ser? Quem é a mulher que eu quero me tornar? O que ela faria agora? Quem são as pessoas que podem me ajudar? Onde estão essas mulheres que estão em movimento, que estão crescendo, que estão mudando a realidade da sua vida e as próximas gerações da sua família? Eu sempre falo do poder da ambiência, do ambiente, né, gente? Por que as pessoas, quando elas estão, por exemplo, numa sala de treinamento, aquela energia da sala de treinamento transforma muitas pessoas? O ambiente transforma. Porque as pessoas que estão dentro de um processo de mentoria, elas vão para um outro nível de consciência, porque a energia do grupo transforma. E eu sou apaixonada por isso. Desde 2022, que eu fiz aquela palestra da Síndrome da Mulher Maravilha, é um caminho sem volta para mim. E todos os dias eu falo com mulheres como você, que desejam uma vida diferente. E eu falo, vocês merecem uma vida diferente. E tudo isso passa por um processo que é, gente, o primeiro é o querer sair desse estado que você está agora. O segundo é decidir sair, porque não basta querer. Tem muita gente que quer uma vida diferente, só que elas não decidiram ainda. Então, decidir é tomar as decisões que você tem que tomar, é dar o primeiro passo, qual o melhor que eu posso fazer hoje para o meu autoconhecimento, para ir para o próximo nível. Então, o segundo é decidir. E o terceiro, gente, é literalmente confiar no processo. Toda mudança, toda transformação não é do dia para a noite. Existe um processo para isso acontecer. É apenas continuar e persistir para onde você quer chegar. E uma coisa muito importante é o seguinte: o futuro vai chegar. Queira você, decida o que você quer para ele ou não, ele vai chegar. E a diferença do seu futuro são as decisões que você toma hoje. Então, olhe para isso, cuide-se, esteja bem. A sua maior missão é o seu bem-estar. A sua maior missão é estar bem com você mesmo. Por isso, se eu pudesse fazer uma coisa por dia, o que você diria para eu fazer? Cuidar de você. Estar bem com você. E isso importa. Estar para você. Viver a sua vida para você. Porque eu só vou poder dar para o outro aquilo que eu tenho. Eu só posso ser uma boa mãe se eu for uma boa mulher comigo mesma. Eu só posso ser uma boa esposa se eu for uma boa mulher comigo mesma. Eu só posso ser uma boa profissional, uma boa mentora, uma boa treinadora para vocês se eu estiver bem comigo mesma. Então, é o processo da cura interior. E a nossa cura interior começa com os 3 pilares, né? Desejo, que é o querer, essa cura, decidir e apenas continuar. Ok? Então, deixa aqui para mim o seu comentário, o que você aprendeu com esse podcast hoje. E compartilhe com o maior número de mulheres que você conhecer. Sabe aquele grupo da escola, aquele grupo de amigas, aquele grupo de mulheres da família? Compartilhe e mostre para essas mulheres que elas podem ser, fazer e ter o que elas quiserem na vida delas. E eu também tenho um convite para você que está ouvindo esse podcast agora, no mês de junho de 2023, dias 16, 17 e 18 de junho, são 3 dias, vai acontecer o PMVC 2023. O PMVC, Potencializando a Mulher em Você, que é a nossa imersão, onde um dos nossos blocos do treinamento, eu trabalho especificamente essa cura interior. O quanto você está trazendo traumas e bloqueios do seu passado que estão impedindo a sua prosperidade e o crescimento no momento presente. Então, você acaba ressignificando muitas coisas que estão pesando hoje, que estão aí nessa sobrecarga emocional, mental e física. Você sai desse treinamento mais leve, com clareza, com direcionamento. Um outro bloco nós trabalhamos a questão do sistema familiar. O quanto você está reproduzindo os mesmos comportamentos que talvez um dia você julgou na sua mãe, na sua avó, nas suas tias, no seu pai, e você está fazendo do mesmo jeito inconscientemente. Como organizar essa hierarquia e verdadeiramente viver uma vida que faça sentido para você. Dentro também nós falamos do bloco do perdão, do auto-perdão. Enquanto você sentir culpa pelo que você não fez no passado ou que você fez e se arrepende, você não consegue viver o momento presente. Então, são vários blocos dentro desses 3 dias de treinamento que vai levar você para o próximo nível, de voltar a confiar em você, de voltar a sonhar, de voltar literalmente a administrar melhor o seu tempo,
e de se posicionar como a mulher que você deseja ser. Então, é um evento incrível. Eu falo que é um presente que toda mulher merece se dar de tempo e investimento. Vou colocar o link aqui do PMVC. Nós estamos aí com as últimas vagas para esse treinamento. Então, clica aqui. Lá você vai ver todos os módulos que nós vamos trabalhar. Vai também conhecer os depoimentos de dezenas de mulheres que já passaram pelo nosso treinamento, as suas transformações, os seus resultados. E também pode acompanhar nas minhas redes sociais, que tem muita coisa lá para você entender um pouco mais de como o PMVC pode ajudar você a se curar da síndrome da Mulher Maravilha. Então, talvez sozinha você consiga? Sim, com um pouco mais de tempo, um pouco mais de tentativa e erro. Só que o PMVC vai ser um acelerador para você se curar dessa síndrome da Mulher Maravilha e sair de lá com um plano, com uma rota de ação, passo a passo, do que você tem que fazer em cada uma das suas identidades, das identidades que você vai assumir a partir de agora para ser, fazer e ter o que você quiser na sua vida. Combinado? Muito bom. Então vamos aos nossos recadinhos finais aqui, Brasil. Deixa eu tomar minha água aqui. Primeiro eu quero agradecer aos nossos apoiadores do podcast Fala Pri. Quero agradecer à produtora Artes Filmes por transmitir toda essa qualidade de vídeo e de áudio para você, que esse podcast ele chega a tantos e tantos lugares. Parabéns e obrigado a Artes Filmes por toda essa infraestrutura. Quero agradecer à Academia Brasil Pós, o maior portal de ensino, gente, para o segmento de postos e lojas de conveniências do Brasil. Obrigado pelo apoio de vocês. Quero agradecer à Revista Empreendedora, que é o maior portal de notícias, né, sobre empreendedorismo feminino do mundo. Então, muito obrigado a todos vocês que apoiam o podcast Fala Pri. E você que tem uma empresa, tem uma marca e deseja apoiar o nosso projeto, que é levar autoconhecimento, empoderamento e principalmente, gente, resultados para as pessoas. Tenho contato da nossa equipe aqui, pode chamar para receber ali um pouco das apresentações, dos nossos números, de quantas pessoas nós alcançamos através do podcast por todas as plataformas e é uma forma também de você se conectar com o nosso público, trazendo a sua marca para cá. Tá? Eu quero agradecer demais vocês aqui. Tenho um encontro marcado na próxima segunda-feira com vocês. Fiquem com Deus e bora lá, gente. Bora fazer dar certo. Beijo. Tchau, tchau.